Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Lula partiu, gringa. Lula vai para os States. Lula vai encontrar o Biden, ou melhor, o Biden. O Biden. A pessoa, se ele fosse no Brasil, ele se chamava quase Bidê. Biden. O, vai encontrar o Biden, que no dia 9 de... faz um mês, hein? No dia 9 de janeiro, ligou para o Lula e falou: estou com você, companheiro. Não vai ter golpe no Brasil. Se precisar dos Estados Unidos, estamos aqui, mano velho. E mostrou isso publicamente, fez questão de revelar publicamente a sua posição de defesa da integridade da Constituição brasileira, da respeito à Constituição, de respeito ao governo democraticamente eleito no dia 30 de outubro, ou seja, a presidência de Lula da Silva. Eu estou aqui conversando com vocês, mas queria pedir para quem não for inscrito ainda no canal, estiver nos assistindo, que se inscreva, porque metade do público que assiste a Fórum não é inscrito. Inscrito não custa nada, é só ping-pong. E aí você vai lá e fala: ó, sininho, toca sempre quando começarem os programas da Fórum. Olha só, o que o Lula vai falar com o Biden? Vai ser uma... vai lá para tirar foto, aquela famosa foto do aperto de mão dos dois presidentes, aquele videozinho, ele chegando, apertando a mão do outro. É para isso que o Lula vai lá? É um encontro importante? É relevante? Vou dizer para vocês: sim, é importante e é relevante. Primeiro, um parênteses, antes de dizer o que eles vão conversar. O Brasil volta a ser um país adulto com a saída do Lula aos Estados Unidos, que com a vinda do chanceler alemão aqui recentemente, com já a viagem marcada do Brasil para a China, para a reunião do Lula com Xi Jinping, com a ida do Brasil a Portugal também para poder construir ali uma relação com a Península Ibérica, aí também com países lusófonos, enfim. O Brasil volta a ser um país adulto diplomaticamente. Vejam, quando o Bolsonaro viajava, ele ia, com todo respeito aos garçons, ele ia bater papo com garçom nos eventos internacionais. Isso não pode ser. Eu ia comer pizza na rua nas ruas de Nova York com os seus ministros, os seus assessores, com aquele Felipe da mãozinha nazista, aquele que fez o gestinho nazista. Lembram? Então, ele ia comer pizza de pedaço, que é um prato típico americano, nova-iorquês. O Lula não. O Lula vai tratar de questões importantes do ponto de vista global. Qual é a grande questão do ponto de vista global hoje? Para o Lula, para o mundo, a questão climática. Então, um dos principais pontos de pauta do Lula com Biden é sobre a questão climática. O Lula está defendendo um organismo unilateral, um organismo global, onde vários membros, que pode ser dentro da ONU ou fora, que trate só da questão do clima. E ele vai propor isso ao Biden. Falou: olha, se não der para fazer um outro organismo só climático, onde os Estados Unidos não têm o direito a veto sobre nada, e onde todos os países, incluindo os Estados Unidos, têm obrigação de cumprir as decisões tomadas nesse organismo. Essa é a primeira questão que o Lula vai discutir com o Biden. É uma questão simples? Não, mas tem uma pressão grande de boa parte dos americanos, de boa parte dos cidadãos americanos, que os Estados Unidos têm que respeitar essas decisões internacionais sobre a questão climática. E o Partido Democrata, em geral, o eleitor democrata, defende essas políticas. O Biden, lembrem-se, é um presidente eleito pelo Partido Democrata. Então, o Lula vai colocar essa questão global e vai dizer também ao Biden: Biden, temos lá problemas ambientais no Brasil.
Nós precisamos que os Estados Unidos nos ajudem a preservar, por exemplo, as nossas florestas. E, para isso, vocês precisam compensar economicamente o Brasil para que os povos ribeirinhos, os povos amazônicos, não tenham que desmatar, não tenham que garimpar, não tenham que invadir, não invadam, não invadam, não desrespeitem as áreas indígenas. E vai pedir, sim, grana. Quanto vocês vão mandar? 20 bilhões? 30 bilhões? 40 bilhões? Ou como que vocês vão pagar, por exemplo, a nossa manutenção das nossas florestas? Ou vocês querem que a gente seja o pulmão do mundo, mas não quer pagar pelo ar que a gente produz? Não quer pagar por essa compensação de carbono, vamos dizer assim, que é o termo utilizado, né? E a relação econômica utilizada para isso. Nós preservamos a água, bom, legal. E aí, a gente vai ganhar quanto por isso? Preservamos o ar, a gente vai ganhar quanto por isso? Então, vai discutir o clima também do ponto de vista econômico. Vai discutir com o Biden também a questão da diplomacia internacional. Esse é um ponto que o Lula se dedica. O Lula é um cara meio ignorantão, metalúrgico, escambau. O Lula, quando viaja, quando vai para outros países, quando tem reuniões com outros governos, sempre discute os temas que estão afligindo o mundo. Então, a questão da guerra Ucrânia e Rússia será um dos pontos de pauta, sim, dessa reunião de Lula com Biden. Provavelmente, Biden vai dizer, Lula, você tem que apoiar a gente lá, ir para cima da Rússia junto com a gente. O Lula falou, eu tenho relação com os russos, eu não vou acabar com os BRICS, por exemplo, porque vocês não querem. Aliás, estou nomeando a Dilma para ir lá para o banco dos BRICS. A Rússia está lá, como é que a gente faz? Não é melhor a gente acabar com essa guerra aí e resolver isso daí, fumando um charuto cubano lá em Cuba? Não tem um jeito de a gente resgatar, inclusive, a relação diplomática com Cuba e Estados Unidos, em outros termos? Tem como acabar com o embargo lá? Então, ele vai falar desses temas. Outra questão de pauta, democracia no mundo e como combater a extrema-direita. Este vai ser um tema crucial e vai passar, inclusive, nesse tema para discutir isso, como combater as fake news e a questão das regulamentações das plataformas. Por quê? Porque os Estados Unidos ele é culpado e responsável, de alguma maneira, por esse problema, porque as grandes plataformas de redes sociais são americanas e como para os Estados Unidos é interessante que ela reúne, que essas plataformas tenham informações do mundo inteiro e possam ser os seus espiões, spies no mundo como que as coisas se desenvolvem, tal, porque elas estão com sede lá e têm que respeitar a Constituição e as normas de lá. Os Estados Unidos fica jogando faz um jogo duplo, né? Não combate a desinformação porque quer espionar. E aí, o Lula vai falar, precisamos de uma regulamentação internacional, porque o alimento da extrema-direita é a desinformação. E essas plataformas não podem ficar ganhando dinheiro com desinformação e jogando desinformação que constrói risco democrático em vários países, como aconteceu com a gente nos Estados Unidos. Então, esse será também um tema de debate entre Biden e Lula. E, evidentemente, as relações comerciais entre o Brasil e Estados Unidos também terão destaque. Nessas conversas, sim, se discute como se vai ter, os Estados Unidos vão querer ter empresas para participar de licitações, se os Estados Unidos têm interesse em alguma área, se o Brasil tem interesse em exportar mais soja ou mais chips, enfim, isso sempre faz parte dos debates. Essas reuniões são, inclusive, para isso. Depois tentaram criminalizar. O Lula ia para os Estados Unidos e levava empresário. Porra! O Macron faz isso com a França, os alemães fazem isso, os coreanos, os japoneses. Espero que empresários partam junto com o Lula para os Estados Unidos para poder
fazer dessa reunião também, o Haddad vai estar junto, uma reunião de trabalho e que aponte para uma maior integração econômica, sim, desses países. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil comercial e é preciso também dialogar com eles isso. Enfim, esses serão os bastidores da conversa Biden e Lula. Eles vão tratar disso. Agora, para saber mais detalhe do que aconteceu, se na hora que o Lula foi falar com o Biden, deu um tapinha na cabeça dele, só depois do encontro. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.